Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Bem-vindos todos a mais um Cevada com Plutônio, aquele programa que procura tratar seu cérebro com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. E a gente trata não apenas seu cérebro, a gente quer tratar você entre amigos. E a gente pode ter esse encontro agora no dia 17 a 19 de outubro, em Engenheiro Coelho, no campo UNASP, para o nosso Congresso de Cientistas Adventistas. É a nossa sexta edição, tá bom? É a nossa sexta edição, vai ter algumas dezenas de apresentações, de trabalhos nesse congresso. Vai ser sua oportunidade de trocar ideias, conhecer pessoas bem interessantes, seja na sua área de atuação, seja fora da sua área de atuação. Como eu sempre ressalto no programa, você não precisa nem ser cientista e nem ser adventista. Você pode ser apenas uma pessoa entusiasta de trocar umas ideias, você pode ser aquela pessoa que quer aprender mais sobre ciência, sobre fé, sobre teologia, sobre tudo junto e misturado, e será muito bem-vindo lá. E corra que as inscrições estão nos últimos dias e também as questões de hospedagem. Saiba mais sobre isso no nosso site de cientistas adventistas. E falando em tratar com carinho, tem uma categoria de pessoinhas que todo mundo ama, tá? Todo mundo quando vê já se enternece, os olhinhos já enchem de vontade de apertar a bochechinha, de brincar com eles, tá certo? Que são as nossas crianças, a questão da infância, né? Mas é uma coisa interessante, tá? Isso pareceu sempre muito natural. Ah, criança, cuidar dos pequenininhos. Mas será que sempre foi assim? Será que na história da humanidade, né, sempre foi assim, esse cuidado, essa preocupação com os menores? Ou será que temos alguma coisa diferente do que a gente vive hoje? Mas hoje temos um convidado especialmente trazido apenas para isso. E eu vou pedir para ele mesmo se apresentar, melhor do que eu aqui contar dele, sobre quem ele é a própria pessoa. Então, amigo, vamos lá, pode se apresentar aqui para nossa audiência. Maravilha. Boa noite, Ginardo, e para todo mundo que está nos acompanhando. É muito legal estar com vocês. Meu nome é Vinícius, eu sou pastor da Igreja Adventista e atualmente eu sou professor no programa de teologia da Faculdade Adventista do Paraná. Eu sou formado em teologia, mas também tenho um mestrado em Antigo Testamento e estou concluindo doutorado em teologia sistemática pelas faculdades, uma faculdade luterana que nós temos lá no Rio Grande do Sul. E por ter esse contato com as matérias vinculadas ao Antigo Testamento, já desde o mestrado, a gente acaba tendo um carinho especial sobre como a Bíblia define no seu próprio texto as realidades e circunstâncias do povo da aliança, que abrange aquelas pessoas que estão em conexão com o pacto de Deus, e como essa conexão transbordava na ética, na prática desse povo, que é parte do assunto que nós temos quando pensamos no cuidado com a infância, que é o que nós vamos conversar hoje. Como eu apresentei um pouco na introdução, eu sei que parece um pouco óbvio, né, como eu já falei, de cuidar com carinho das crianças, mas eu já li alguns livros, né? Por exemplo, eu tenho uma coleção aqui em casa chamada História da Vida Privada, que ela trata ali desde os tempos de Roma até os tempos atuais, um pouco de como as pessoas viviam no seu dia a dia, nas coisas ditas comuns, né? A questão da vida privada no sentido de o íntimo das casas, o que acontecia entre quatro paredes, né? O que acontecia no íntimo de cada pessoa. E eu também já li outros autores sobre isso. E sempre se comenta que o que a gente conhece hoje como infância, na verdade, é uma, entre aspas, invenção do século XX, que ao longo do tempo as crianças, na verdade, eram pessoinhas, pequenos adultos, que assim que pudessem ter o mínimo de habilidade, o mínimo de força, eram atribuídas muitas responsabilidades ao pequeno adulto. Então, trabalhar, seja em casa, fora de casa, disciplina. Então, você já tinha um pouco disso tudo, tá bom? Então, eu vou pedir para o Vinícius. Vinícius, então, poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre esse conceito de infância, tá? Você pode falar sobre os tempos atuais e também e claro, especialmente nos tempos bíblicos. Poderia desenvolver um pouco mais sobre esse tema? Claro que sim. Eh, Sabe que a nossa noção de infância, adolescência e mesmo de juventude, em última instância, ela é muito mais uma convenção social do que algo efetivamente, biologicamente definido. Tanto que no Ocidente, de modo geral, até o século XVII, como você falou, não havia sequer reflexão sobre a diferença entre uma criança e um adulto nas suas plenas condições. Quem primeiro vai começar a olhar com uma visão distinta para as crianças, talvez nós podemos chamar Johann Comenius,
John Locke, Jean-Jacques Rousseau, esses foram os primeiros que pensaram, não, pera aí um pouquinho, tem algo diferente. Mas nós estamos falando já, como eu falei, do século XVII. O nosso entendimento, que às vezes parece ser tão natural sobre a infância, como o período dos primeiros anos de vida, que já classifica em primeira, segunda, terceira infância, adolescência. Mas tudo isso é algo muito recente mesmo. Do século XX, e de maneira geral, não se via isso, não, eu falei não apenas no Ocidente, mas na sociedade de maneira geral. A tal ponto que quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente enxerga, na verdade, é algo que nós chamamos em teologia de contra-testemunho. Israel e o povo da aliança, eles foram chamados a partir da Torá a terem uma prática, uma vivência que ia na contramão do que estava ao redor, na contramão, numa culturalidade em relação a tudo que estava acontecendo nas nações, nos países ao redor, de maneira que o povo da aliança, ele enxergava as crianças não como mini adultos, mas como uma classe que era simultaneamente vulnerável e de alto valor intrínseco. Por vulnerável, eu sei que a gente entra num assunto que essa palavra ela sofre uma carga, uma semântica muito forte nos nossos dias. Mas os vulneráveis nos tempos bíblicos eram o grupo para qual o povo deveria dispensar o maior cuidado, a maior atenção. Então, por isso, afirma sem medo de errar que a infância nos tempos bíblicos ela era aquele grupo que era identificado por vulnerabilidade e por alto valor intrínseco. Ao longo das escrituras, muitas vezes a comunidade é chamada, ou melhor, é lembrada do dever de proteger as crianças, de ter uma postura diferente das outras nações e romper com essa visão utilitarista, que via muitas vezes nas crianças apenas um pré-adulto, um mini-adulto, que assim que tivesse força, assim que tivesse capacidade, já seria apenas mão de obra. A comunidade da aliança iria na contramão disso tudo, sobre vários aspectos. A criança, ela sempre foi vista como uma bênção na vida da comunidade, na vida da família, e é assim que a Bíblia a apresenta. Interessante você falar isso, que eu estava lembrando agora de várias passagens bíblicas que geralmente os patriarcas, especialmente eles, as promessas eram sempre dadas em termos de ter muitos filhos, né, de ter filhos descendentes como estrelas, né? E eu também me toquei aqui, me lembrando agora enquanto você falava, que geralmente quando, pensando agora nos livros de reis, nos livros de crônicas, né, quando os profetas também faziam denúncias da decadência da nação, tá? Era muito comum denúncia contra adorar outros deuses, né? A questão de esquecer dos pobres, dos idosos, mas é muito notório também como eles citam a questão dos sacrifícios de criança, né? Os maus tratos à criança, como um grande sinal de decadência daquela nação, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre essa associação de dádivas e também o apontamento de abandono da fé pela questão das crianças? Claro que sim. Na verdade, quando a gente olha para o Antigo Testamento e também para o Novo, mas nesse enredo que você comentou, principalmente no Antigo Testamento, como eu falei antes, os filhos são um sinal da bênção de Deus. A construção, o raciocínio é bem simples. É Deus que abre a madre, é Ele que interfere para que haja o nascimento. Em última instância, a Bíblia enxerga Deus como o responsável pela vida e em todo o processo. É Ele que abre a madre, é Ele que opera no parto, é Ele que proporciona a amamentação, é Ele que está presente no desmame. E você vê que a Bíblia faz diversas vezes alusões à maneira como Deus trata o povo, comparando com a maneira como os pais tratam os filhos. Esse vínculo é bem claro nas Escrituras. Daí, quando você olha para o texto bíblico e você encontra pais que, muitas vezes, pela influência dos povos ao redor, que, como eu falei, tinham uma visão completamente diferente da infância, eles tendo a mesma prática, a mesma ética dos povos ao redor, que tinham com as crianças deles, e isso envolve sacrifício, desprezo, utilitarismo. Deus ele se manifesta numa repreensão muito forte, lembrando o seguinte, só um pouquinho, essa criança só existe porque eu agi, porque eu tenho vontade, porque eu entrei em cena. Logo, a gente vê que a criança ela tem um valor intrínseco, e isso aí é um choque ainda maior quando você analisa as expressões que nós traduzimos para criança, filho, filha ou jovem, de acordo com a tradução da Bíblia que você usa, você encontra uma coisa muito, muito curiosa. É que há um alinhamento. A expressão filho e filha, que é
Ben, ou singular e plural de filho e filhos, e bat, que é filha em hebraico, é uma coisa muito curiosa, porque os termos, eles dão em pé de igualdade o mesmo valor, tanto para o nascituro como para o adulto. Logo ele está dizendo o seguinte: olha, essa criança que ainda não trabalha, ela tem valor para mim. Você não pode sacrificar, porque o sacrifício era feito muitas vezes pensando o seguinte: ah, isso aqui é uma mão de obra que não vai fazer falta, porque não trabalha. Deus entra e diz: não, não, ele tem valor pelo que é valor intrínseco, não pelo que produz. Aí você vê outras expressões como Yeled, que é chamado desde o feto até o adulto jovem, sempre com uma noção de valor, de identidade, de condição de valorização. Todas as expressões são Deus dizendo assim: olha, essas vidas são minhas, essa autoridade é minha. Quando você trata mal a criança, quando você, no caso extremo, a sacrifica no altar de um outro deus pagão, você não está apenas comprometendo a sua história, você está comprometendo, você está desfazendo da minha ação, que é a ação de Deus que permitiu a existência. E isso você encontra em inúmeras passagens. Você citou algumas, eu poderia citar outras. O livro de Gênesis está cheio de textos dizendo que os filhos, eles são um sinal da bênção de Deus. Você vai encontrar isso em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 16, Gênesis 17, Gênesis 22. A sequência é interminável. Geralmente, quando se analisa história ou coisa parecida, né, a gente acaba trazendo alguma comparação com o contexto da região, da época, né. Você poderia trazer para a gente um pouco desse comparativo, dessa cultura israelense, judaica da época, né, seja Novo, Velho Testamento ou Novo Testamento, o que você poderia nos trazer de comparação entre aquele povo e o povo ao redor, né, porque afinal de contas, nenhuma civilização funciona sem criança, né, então imagino que algum tipo de interesse por crianças até as nações vizinhas tinham. Sim. Bom, vamos lá. Na comunidade da aliança, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, a presença das crianças, ela era extremamente destacada. Primeiro, como eu disse, porque é sinal da bênção. Logo, para um povo que está em aliança com Deus, a presença de criança é a manifestação visível de que Deus está agindo. Por isso, apenas, Israel já tinha um compromisso com as crianças que era singular, diferente do que acontecia com outros povos. Agora, as crianças, elas não eram valorizadas apenas porque era uma manifestação de Deus abrindo a madre. Tinha mais do que isso. Tinha uma orientação clara de Deus para que elas fossem valorizadas. Não é como se os adultos dissessem: não, olha, vamos deduzir aqui que a gente tem que cuidar das crianças. Não é o caso. A Torá orienta como elas deveriam ser cuidadas. Você vai lá, por exemplo, em 1 Samuel 1,4, você vai ver que os pais têm que ser os provedores do cuidado das crianças. Você vai em 2 Reis 4,1, você vê que os pais advogam por elas. Neemias, capítulo 4, fala que os pais deveriam lutar por elas, o que é, aí sim, diferente do que acontecia, por exemplo, no mundo egípcio, ou mesmo no mundo babilônico, e mais tarde no mundo greco-romano. Quando as crianças, elas tinham um valor, mas não era um valor intrínseco. Era um valor porque se entendia o seguinte: essa criança, um dia ela será mão de obra, um dia ela será guerreira, um dia ela será um construtor, um artesão, ela vai produzir alguma coisa. Na comunidade da aliança, o valor não dependia do que era produzido, dependia da existência, da vida. A vida era o valor que a criança carregava. E aí você vai ver isso aparecendo em muitos e muitos contatos, que Israel tem com outros povos, essas diferenças ficam evidentes. Também é bem verdade que algumas, de novo, a gente tem que lembrar que a sociedade hebraica, também no Novo Testamento, não era como a nossa sociedade hoje. Então, alguns marcos não vão estar presentes, como juventude, adolescência. Isso são convenções bem modernas. Mas o que se percebe é que o povo da aliança tinha cuidado com a criança em todas as fases da vida. Desde antes do nascimento até depois havia uma responsabilidade. E isso, assim, é radicalmente diferente, é contracultural para as sociedades da época. De modo geral, as sociedades eram incentivadas a proteger aqueles que a protegeriam. Só que na sociedade da aliança, como você comentou, o alvo da proteção são órfãos, viúvas, estrangeiros e crianças, que são aqueles que, em uma situação normal, estariam mais expostos a qualquer tipo de agressão, estariam mais vulneráveis a circunstâncias adversas. Esse grupo, a Torá pede que seja alvo de todo cuidado, de toda atenção.
independente daquilo que eles produzem ou daquilo que eles consomem. Eu achei bem interessante quando você usou a palavra intrínseco, né, quer dizer, o valor da vida é importante pela vida, né, não porque, como você falou, não porque vai ter uma utilidade, essa criança aqui, será um rei, com certeza valorizava seus filhos, mas muito mais pela utilidade de ter alguém perpetuando seu nome do que pela vida dele em si, né. É um senhor pegando tempos até século retrasado, né, onde você tinha senhores de escravo, que com certeza tinham algum cuidado com as crianças, mas como investimento, só esperando aquela criança crescer para fazer uso dela. E claro que em todos os tempos as mães e pais tinham algum certo nível de carinho pelos seus filhos. O famoso e até hoje questionado instinto maternal e paternal, né, mas com certeza havia algum tipo de amor. Mas imagino que em termos de cultura havia muito esse utilitarismo, né, como você citou, eu achei bem interessante essa questão judaica de haver o valor da vida pela vida. E retomando o que eu falei que você também citou, e claro que vem da Bíblia, parece meio óbvio para a gente hoje esse cuidado com os pobres, com os velhos, com os idosos, com as viúvas, né, com os deficientes, com as crianças, mas gente, isso é uma coisa que era tremendamente moderna e avançada lá nos tempos antigos, né. Lembrando sempre, tá, eu gosto de fazer essa comparação, hoje se eu quiser beber água, eu vou ali na minha cozinha, ligo a torneira e simplesmente bebo água. Magicamente aquela água sai do cano, né, mas a gente tem que lembrar que 4.000, 5.000, 3.000 anos atrás, o simples gesto de beber um copo d'água exigia uma trabalheira danada de ir num poço, que às vezes era bem longe da minha casa, para puxar aquele copinho d'água. Se eu quisesse cozinhar um pão que seja, uma família tinha que passar a manhã inteira preparando madeira, cortando lenha, preparando material. Imagine então alimentar esse tanto de boca, imagine inclusive aquelas boquinhas que não estão dando retorno, né. Então, lembrando sempre, né, muito do nosso contexto hoje de infância, juventude, de proteção social, ela também é derivada de uma riqueza material maior que os tempos modernos oferecem. Então, antigamente, para a gente também não estar só julgando tão duramente os passados, né, essa exigência de trabalho das pessoas, também é porque as questões eram muito mais difíceis. O que, se por um lado passa um pouco de pano para essas exigências, eu também queria destacar o seguinte, que aumenta o nosso respeito por esse cuidado que esses homens e mulheres tinham com os mais frágeis. Aqui na minha cozinha eu tenho comida que uma família antiga levaria um mês para comer e eu vou comer em uma semana. Para mim hoje cozinhar uma panela de arroz é chegar ali no fogão, botar um pouco de água e colocar um pouco de arroz. Naquele tempo não seria tão simples assim. Então a gente tem que lembrar, gente, sempre que essa proteção social que aquela sociedade oferecia, havia um custo pessoal, individual muito maior para cada indivíduo. E eu gostaria também que você desenvolvesse um pouco essa ideia que eu falei um pouco, Vinícius, realmente que essa proteção social que era dada a todos, e eu vou focar aqui nas crianças, ela tinha um custo bem significativo para aquela sociedade, não é isso? Sabe que eu estava ouvindo você comentar, e há um detalhe, não apenas eles, na maioria das vezes, não tinham muito com o que contribuir, mas é porque eles davam mais trabalho, no sentido de estarem mais vulneráveis. Você vê que diversas vezes as crianças, elas são mencionadas na Bíblia, em conjunto, são claramente vulneráveis. E isso é feito passar infanticídio, canibalismo, tem criança feita cativa, criança que é vendida, contar, levada cativa. Tem uma passagem de Jeremias 48:4, que a cidade tá sendo destruída e o que está incomodando é que as crianças estão chorando. Isso é quase que um absurdo se pensar com os nossos olhos de hoje. Realmente as crianças, elas são contadas entre os vulneráveis em parelhas com grupos que estavam obviamente em situação de vulnerabilidade, não apenas porque eles não podiam contribuir muito com a comunidade, com a sociedade da época, mas porque elas realmente estavam numa situação de maior necessidade de atenção. E essa maior necessidade, muitas vezes, ela acabava resultando com as crianças sofrendo situações nas comunidades ao redor de extrema opressão. Você vai encontrar registros do Antigo Testamento, relatos de infanticídio, de mortes violentas, prematuras. Você vai encontrar criança sendo levada cativa, vendida como escravo, criança sendo queimada. E aí, isso é situações que nos assustam, mas você vai encontrar menções a isso no livro de Deuteronômio, no livro de Reis. Você vai encontrar em Jeremias, em Segundo Crônicas, em Segundo Reis. São várias passagens bíblicas que demonstram isso com uma intensidade absurda. Por quê?
porque cuidar deles dava muito trabalho. Era uma circunstância difícil. Então, em comunidades ao redor, elas eram negociadas, porque quando você negociava, via uma criança, eh, você não apenas lucrava o valor que você ganhava, mas você deixava de ter o custo de ter que alimentá-la. Quando você sacrificava, você também, você apenas aplacava a ira dos Deus a qual você estava dando, mas você também diminuía o ter para manter viva aquela criança. E aí você vai encontrar Colônias 48, onde filhinhos estavam gritando. Olha, imagina que absurdo seria no contexto de hoje, você está atravessando uma situação, uma crise, uma calamidade, seja um incêndio, um vendaval, uma inundação, e o que está te incomodando é a criança chorando. Isso para nós pode parecer um absurdo, mas nos tempos bíblicos, as comunidades, as sociedades ao redor do povo da aliança, era disso que eles falavam, era isso que incomodava. Porque pior do que a crise era ter que se preocupar com o vulnerável. E aí Deus entra em cena e diz: "Não, conosco vai ser diferente. Em Israel vai ser diferente, na comunidade neotestamentária, na igreja vai ser diferente. Eles não vão ser cuidados por uma necessidade, eles serão cuidados por um princípio, porque eles são a presença de Deus". Aí você vai ver um contraste fica óbvio com a quantidade de vezes que reis pagãos, eles decidem matar crianças. Tem a história famosa lá do Êxodo, quando o faraó disse assim: "Não, nasceu, manda matar". E outra passagem, você vai encontrar lá, Êxodo 10, quando Moisés pede para que se liberte o povo e o faraó fala assim: "Não, todo mundo não. Vão aqueles que estão trabalhando e as mulheres e crianças que não trabalham, não vai fazer diferença para vocês. Eles vão ficar aqui para garantir vocês não voltar". Duas coisas eu percebo aqui. Primeiro, a noção de que o faraó tinha de que as mulheres e crianças não tinham valor, então não precisavam sair para adorar. E segundo, de alguma maneira, ele sabia que para os homens, para os adultos de Israel, para os adultos hebreus, as crianças eram importantes, tão importantes que eles voltariam por causa delas. Então, numa única passagem, você enxerga duas verdades: que para os egípcios, crianças não eram importantes, mas que para os hebreus eram. Esse contraste, ele vai se manifestar em toda a Bíblia. Eles davam trabalho, eles eram mais vulneráveis, mas eles eram dignos de atenção. Mesmo que a produção não fosse a mesma, mesmo que o trabalho fosse para cuidá-los, para manutenção da infância fosse mais árduo, eles seriam alvo desse trabalho, seriam alvo desse cuidado, porque eles tinham, como a gente conversou, valor intrínseco, valor na própria vida deles. Eu dei uma olhada rápida no artigo que você publicou sobre essa questão, e tanto é que esse convite que foi feito para essa gravação foi muito em cima desse artigo que eu achei interessantíssimo, essa questão da infância, digamos, da Bíblia. Você poderia discorrer um pouco mais sobre não só sobre esse artigo, como essa sua pesquisa, né? Você até comentou que está trabalhando com outros colegas também nesse artigo. O que você poderia falar mais sobre esse trabalho e, obviamente, o tema que a gente está abordando aqui hoje? É uma obra de 6 mãos, né, 3 pessoas. Escrevemos juntos, doutora Vanessa, doutor Isaac Malheiros e eu. Foi publicado na revista Caminhos, que é a revista de ciência e religião da PUC de Goiás. A gente analisa como que a Bíblia enxerga as crianças, o que que a Bíblia fala sobre as crianças. E, bom, antes de mais nada, vale lembrar o seguinte: a Bíblia, ela não foi escrita nem por, nem para crianças. Isso é uma coisa que é importante antes frisar. Por quê? Porque às vezes a gente é tentado a ler algumas histórias bíblicas como se elas fossem histórias infantis, e não é o caso. Nós contamos as histórias bíblicas para os nossos filhos, para as nossas crianças, mas a Bíblia, ela foi escrita por adultos numa sociedade de adultos. Onde que as crianças entram no relato bíblico? Elas entram como marcas da ação de Deus. Quando a gente olha a infância na Bíblia, a gente precisa entender que ela não é a partir da nossa lente que elas são vistas. Elas são vistas a partir da lente da sociedade hebraica. Do mesmo jeito no Novo Testamento. Então, em algumas passagens do Novo Testamento, você vai ver que as pessoas da época entendiam as crianças como o status mais baixo da sociedade. Com um status social, assim, olha, um pouco melhor que um escravo. E você vê reflexos disso na argumentação bíblica. Numa argumentação que é feita justamente marcando que para o povo da igreja, para o povo crente, para o povo que está sob a aliança, e no caso do Novo Testamento, sob a nova aliança, essa realidade não podia continuar assim. Do mesmo jeito no Novo Testamento. No Testamento, as crianças nas sociedades ao redor, nas comunidades ao redor, elas eram vistas, olha, com uma situação social um pouco melhor que um escravo. Só que os lembretes neotestamentários
tanto nos evangelhos como nas cartas paulinas, o lugar da criança é outro. Elas são alvo de valor, de significado, de uma condição superior, ainda que não tivessem, quem sabe, os mesmos recursos, as mesmas oportunidades das pessoas mais velhas. Vale lembrar também que essa condição fica marcada nas expressões que a Bíblia usa para descrever a infância. No Novo Testamento, a gente conversou há pouco tempo sobre algumas expressões hebraicas típicas do Antigo Testamento, mas no grego do Novo Testamento, essa realidade se reproduz. Você vai encontrar, por exemplo, termos como pais ou pai John, que é crianças, e é curioso que diversas vezes Jesus fala que elas são as destinatárias do reino. O reino é delas, o reino é para elas. Isso é um choque de realidade para aquela sociedade que às vezes via comunidades inteiras vivendo apesar das crianças. O reino de Deus não é apesar das crianças, é justamente para elas. Aí você vai encontrar, por exemplo, o, o teknon, que é o filho, teknion, que é o filhinho, independente do gênero. Aqui é uma coisa curiosa, essa expressão tem muito a ver com a relação de pais, de família, de sociedade, uma relação de pertencimento. E por que isso é interessante? Porque o teknon não é só o filho biológico, é o filho da comunidade, é a criança da rua, é a criança da vizinhança, daquela cidade. Tem um marcador de pertencimento dizendo: olha, essa criança, ela faz parte da aliança, ela faz parte da nossa realidade, ela não é um estorvo, ela não é um problema, ela é parte viva da nossa comunidade, da nossa atenção, a tal ponto que diversas vezes você vai encontrar Deus se colocando como pai e defensor de todas as crianças. E aí ele é o parâmetro ético. Olha, do jeito que eu cuido delas, vocês vão cuidar. E aí você vai encontrar isso em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, uma legislação, vamos dizer assim, do cuidado infantil. Você vai encontrar na Torá e também no Novo Testamento orientações de valor ético, dizendo: olha, as crianças são alvo de cuidado. E aí você vai ver que as crianças, por exemplo, no Novo Testamento, elas são participantes morais da igreja. É uma eclesiologia prática, onde a igreja não funciona apesar delas, mas funciona com elas e para elas. Claro que a responsabilidade é dos pais, mas as crianças, elas saem da periferia para vir para o centro focal da manifestação da ética daqueles que foram alcançados pelo reino de Deus. Tem a conhecidíssima passagem de Jesus, né, quando um conjunto de crianças, né, um grupo de crianças quer se aproximar dele e os discípulos não querem que as crianças atrapalhem Jesus, né? E ele fala alguma coisa do tipo: é deles, quem não for com uma criança não vai conhecer o reino dos céus, né? Então, você poderia explorar um pouco mais essa passagem em outras, porque a gente falou um bocado do Velho Testamento, você já citou um pouco aqui também o Novo, mas eu acho interessante essa também a gente trabalhar um pouco com o Novo, né, para a gente poder contextualizar para cá também, especialmente com a presença do nosso grande Cristo, nosso Salvador, né. Bom, essa passagem, como você disse, ela é famosíssima e ela tem um marco curioso. Eh, Veja, os discípulos, eles dizem assim: "Olha, não atrapalhem o mestre". E isso mostra um conceito que estava presente na sociedade da época de maneira muito, muito enraizada, de que crianças poderiam ser, na maioria das vezes, um estorvo, um problema. Porque a criança do Novo Testamento, você vê passagens onde elas são descritas sendo crianças, brincando, fazendo algazarra, fazendo barulho, chorando. eh, e aí os discípulos, ele olham para aquela cena, Jesus ensinando, Jesus pregando, Jesus curando, e aí eles olham para algazarra, para brincadeira, para quem sabe para o corre-corre, para o barulho, assim: "Isso aqui vai nos atrapalhar. Não chega perto, porque isso aqui vai comprometer a pregação, vai comprometer a manifestação do reino". E a resposta de Jesus, ela é curiosa. Quando ele fala assim, ó: "Não os impeçais de vir, porque o reino é deles", o argumento de Jesus é desconstruindo. Não é que eles vão parar de atrapalhar, é que isso que você está chamando de atrapalho é o próprio reino. O reino é deles, é para eles. Não há estorvo aqui. Há uma manifestação de cuidado, de carinho por esses grupos que estão ali nas suas brincadeiras, nas suas atividades típicas da infância, de atividades infantis, que chamam a atenção de Jesus, que são alvo do seu carinho, são alvo de sua atenção, mas também me mostram uma coisa: as crianças querendo se aproximar de Jesus falam muito mais
sobre Jesus do que das próprias crianças. Porque naquela sociedade, o que era normal? É que as crianças tivessem as suas atividades fora do contato dos adultos. As crianças quererem se aproximar de Jesus é um indício de que Jesus ele realmente tinha um carinho, um cuidado com as crianças que era singular. Porque até hoje é assim. Vamos, assim, romper um pouco com apenas o tempo bíblico, vamos fazer aqui um anacronismo e pensar na nossa realidade hoje. Criança, a gente brinca que criança tem um radar. Eles sentem quando eles são bem-vindos, quando eles são queridos e quando eles não são. E eles naturalmente se afastam quando não são bem-vindos. Nos tempos bíblicos não era diferente. Só que as crianças no ministério de Cristo são vistas diversas vezes interagindo com Jesus porque querem. E quando não são elas que querem, são os pais, são os responsáveis que enxergam em Jesus alguém que tem atenção pelos seus filhos, alguém que tem cuidado, carinho, que tem interesse pelos seus filhos. E esse processo é descrito em várias passagens do Evangelho. Aliás, falando em Evangelho, as crianças, elas são descritas no Evangelho como alguém que o céu cuida. E agora, enquanto eu conversava aqui, eu lembrei daquela passagem famosa lá de Lucas 15, Lucas 1, verso 15, onde João Batista ele é descrito como cheio do Espírito ainda no ventre da mãe. A criança nem nasceu e o céu já enxerga, olha, essa criança é especial para a gente. O João reagiu à presença de Jesus e Maria ainda no ventre. As crianças elas têm um lugar de destaque desde o início dos evangelhos. E aí, quando Jesus manifesta o seu ministério, esse cuidado ele extrapola em ações de bondade, de carinho, de interesse, e são muito, muito marcantes. Eu acho interessante também que você usou, especialmente no começo do programa, várias vezes a palavra vulnerável, tá? Eu sei que o programa hoje é sobre infância, mas eu queria expandir um pouco o termo vulnerabilidade, tá? Para outros grupos sociais também, como eu já citei algumas vezes, você também, né? Os idosos, ou as mulheres viúvas, especialmente, porque não teriam mãe para criar. O próprio forasteiro, lembrando que o estrangeiro, gente, não é como hoje, não. Se hoje é difícil você ser um imigrante, imagina naquele tempo, um forasteiro na terra de Israel. Você tinha a questão dos deficientes, tinham vários grupos, os pobres, aquelas pessoas bem pobres, inclusive. Existia toda uma teia de proteção social mínima, claro. Tá longe de ser o INSS de hoje ou os Bolsa Família de hoje, tá bem longe disso. Mas até porque era uma sociedade bem mais pobre, bem mais carente, bem mais rude. Mas havia essa preocupação, né, com essas pessoas vulneráveis. Você poderia explorar um pouco, digamos, de maneira teológica, né, mais teológica ainda, eu imagino que tem a ver com a graça de Deus, com a misericórdia, com o amor, essa essa proteção que ele reiteradamente coloca nos seus códigos de leis, nos seus códigos, nas suas mensagens, seja nos códigos de Moisés, seja nas tradições, seja nas palavras rabínicas, seja por volta frases dos profetas, o quanto é importante esse tema, cuidar dos vulneráveis, não apenas antigamente, quanto hoje. E eu queria acrescentar, e eu também queria já pedir para você também falar dos abusos também dessa proteção, né. Eu vou tentar traduzir para os temas de hoje, como é que esse cuidado para não cair no famoso mimimi, né, um excesso de protecionismo, um vitimismo, que Deus também não gosta de vítimas, nesse sentido de vitimista, né, mas também não cair naquela sociedade que hoje em dia está replicando antigamente, que é o famoso quem for podre que se quebre, né. Essa também questão de, se o cara é pobre é porque não trabalhou direito, se ela é viúva é porque não se proveu. Como é que a gente consegue primeiro tratar então desse amor divino e como é que a gente consegue equilibrar enquanto sociedade, evitar o extremo do vitimismo, do coitadismo e no outro extremo, autossuficiência, como é que eu diria, uma frieza, um descuido com os mais, necessitados. Perfeito. Sabe que na Bíblia existe uma coisa que nós chamamos de a tríade dos vulneráveis. São grupos sociais que eram vistos nos tempos bíblicos como em situação de constante vulnerabilidade. Quem que eles eram? O estrangeiro, os órfãos e as viúvas. Cada um deles tinha um motivo para serem vulneráveis. Os órfãos, eles eram vulneráveis porque essa era uma expressão para aquelas crianças que perderam os pais, às vezes perdiam as mães também, e nessa situação eles ficavam sem proteção e sem sustento. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu comentei no início do programa que geralmente as crianças na sociedade, elas eram vistas como uma pré-mão de obra. Quem que estava interessado naquela mão de obra?
a família. Quando perdia pai e mãe, não tinha quem cuidasse deles, porque a mão de obra deles, o resultado do esforço, quando eles produzissem, por exemplo, imagina 2 vizinhos, os 2 vizinhos têm ali seus filhos. Se os pais de uma das casas vier a falecer, o vizinho não vai cuidar dessas crianças, porque quando elas trabalharem, o fruto do trabalho vai ficar na casa deles. Então, os órfãos estavam numa situação muito difícil, não tinha ninguém por eles. Um outro grupo que estava na mesma situação, ou situação semelhante, melhor dizendo, eram das viúvas. Agora, a questão aqui é bem econômica mesmo, porque a estrutura da economia do mundo antigo girava em torno da figura do chefe da casa, do homem, do patriarca. Quando não havia o patriarca, a mulher, ela não tinha nada no seu nome, ela não tinha uma renda. O estrangeiro, a gente vai fazer uma construção aqui, porque vai, como você falou, não tem a ver com o imigrante hoje. Não tem a ver, mas não é igual. Porque acontece, hoje nós temos uma noção de Estado muito mais madura, muito mais construída. Nos tempos bíblicos, os estados, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ainda um pouco menos, eh, o que que eram os povos? Eles eram ajuntamentos familiares. Agora, se você é um estrangeiro, você está dizendo o seguinte, que a tua família não está com você. Você não é um mero imigrante que deixou uma pátria e ingressou em outra. Você é um camarada que rompeu com seus laços familiares e você não tem vai ter sustento. E para esses grupos, para essa tribo dos vulneráveis, inúmeras orientações de cuidado, dizendo que a ética do povo da aliança era de cuidado com eles. E uma das passagens mais claras disso, por exemplo, e motivadora também, a gente encontra em Deuteronômio 5, que é a repetição da lei, um fato muito curioso, justamente no mandamento que fala sobre o sábado. Enquanto que no mandamento, na versão do Êxodo 20, o sábado é um memorial da criação, e em Deuteronômio capítulo 5, o sábado é um memorial da libertação. E o desafio de Deus é bem claro: olha, tu não vai oprimir o teu servo, ele não vai trabalhar, assim como tu não vai trabalhar, o teu servo não vai trabalhar, tua serva não vai trabalhar, o teu animal não vai trabalhar, o estrangeiro não vai trabalhar, o teu empregado vai descansar como tu descansa. Por quê? Para que você lembre que você foi escravo também no Egito, e eu te tirei de lá. Agora, como eu tirei você, você vai cuidar da pessoa que está na mesma situação, que está longe de casa, que está longe da família, que não tem oportunidade de escolha, que está em situação de opressão, que está vulnerável. Você vai cuidar dele. E aqui eu já faço um gancho daí com aquilo que você estava comentando, de como é que se evita o vitimismo. É porque aqui é o seguinte: quem é o responsável é quem está em condições de cuidado. O chefe da casa é o responsável porque ele tem condições de estar cuidando, ele tem condições de parar, ele tem condições de prover. Não é o Estado quem cuida, quem provê, é a pessoa, é o indivíduo. Eu sei que tocar nesse assunto é difícil para nós, porque no mundo moderno, nós somos tentados a pensar o seguinte: não, quem tem que prover a solução é o Estado. E aí o Estado, no seu tamanho, na sua abrangência, eventualmente pode gerar casos de vitimismo. Definitivamente, eu não generalizo, mas entendo a possibilidade. Qual que era a vacina bíblica contra o vitimismo? Era lembrar que o cuidado não era responsabilidade do Estado. A comunidade cuidava, mas a responsabilidade era do indivíduo, daquele que estava sob a aliança. E aí muda o caso, porque é o seguinte: se a responsabilidade é sua ou minha de cuidar do vulnerável, está limitado à minha abrangência. Nunca vai haver alguém, vamos dizer assim, mesmo como você falou, cuidado com mimimi, né? Mas nunca vai haver alguém, assim, num português bem simples, um folgado. Porque, obviamente, ele também vai ter que cuidar de alguém. Ele também é responsável, ele também faz parte da aliança. Porque a aliança se estendia. Diferente do que acontecia em outros povos, a aliança bíblica se estendia para os vulneráveis. Eles também eram convidados a serem parte da aliança. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles eram chamados a serem parte da comunidade da aliança. Então eles eram cuidados, mas também cuidavam. E como essa responsabilidade era pessoal, não havia espaço para uma acomodação, porque aquele que era cuidado também tinha que cuidar de alguém. Também dentro da sua esfera, dentro da sua possibilidade, também tinha que manifestar o cuidado, para que se lembre do tempo que você não tinha essa condição. Eu fiz essa questão e eu achei ela bem interessante, porque você deixou isso bem claro ao longo da nossa conversa, que em última instância a gente tem Deus cuidando de um povo, de uma nação, você tem um Deus cuidando de cada família, né? Você tem um Deus cuidando de cada indivíduo,
né? Quer dizer, eu já tenho o cuidado que eu preciso, né? E ele espera que essa bênção transborde para outros, né? A gente falou aqui de outro do estrangeiro, que é um adulto. A gente falou aqui de uma viúva, que também é uma pessoa adulta, né? Essas tríades, né? Falamos dos órfãos, né? Mas também falamos das crianças, porque em última instância continuam sendo os mais frágeis, dos mais frágeis, são os que menos podem dar retorno, no sentido utilitarista, né? No sentido de é dinheiro para mim. Tem estudos que mostram que uma família de classe média brasileira, entre educação, comida, lucros cessantes, roupa, passeio, né, o dinheiro que eu poderia ter investido e não investi, fiz um gasto, se com uma criança no Brasil, uma classe média, se não me engano, vai de 1 a 3 milhões de reais que uma família poderia ter em vez de ter um filho, né. Então, só para ilustrar um pouco, tá, gente, essa questão do utilitarismo, né, e naquele tempo, então, os braços eram necessários. Então, essa questão, né, pastor, de trabalhar, voltando para o tema infância, mas, acima de tudo os vulneráveis, mostra que é uma sociedade muito, mas muito, orientada por Deus para cuidar dos elos mais fracos. E é interessante que isso até hoje se mostra isso, sociedades que cuidam dos mais frágeis, sociedades que cuidam das suas pessoas mais vulneráveis, né, elas tendem a ser sociedades também mais robustas, mais sólidas, mais sustentáveis socialmente também, né. E eu gostaria que você também desenvolvesse um pouco sobre isso, tá. E já indo para os encaminhamentos finais do nosso programa de hoje, eu gostaria, pastor, também que o senhor comentasse sobre essas aplicações para a nossa modernidade. Você já falou um bocado, mas como é que você vê hoje, por exemplo, a infância hoje, como a igreja hoje tem trabalhado para ajudar as famílias e a sociedade nessa questão da infância? Como é que ela pode, pensando na adventista, por exemplo, nosso caso aqui mais próximo, como é que a gente tem procurado trabalhar com isso hoje, nos tempos modernos? Perfeito. Bom, vamos dividir em 2 partes a nossa resposta, a nossa conversa. Primeiro sim, as sociedades que valorizavam as crianças, elas geralmente se manifestavam mais robustas, mais consistentes, mais duradouras. Você vai perceber isso nos tempos bíblicos, mas também no decorrer da história. As crianças, elas eram realmente marcas de sucesso na visão bíblica. Você comentou ali e realmente é um dado impressionante, imagina de 1 a 3 milhões. Eu tenho 2 filhos, tá milionário aí. Mas a questão é que é o seguinte, é que na ótica bíblica, a criança tem um valor que é inclusive monetariamente maior do que bens materiais. Eu vou dar um exemplo, que esse é bem famoso e é uma analogia bem simples. Abrão, ele era um camarada extremamente bem-sucedido financeiramente. Inúmeros animais, inúmeros servos, ele comprava terras. A Bíblia narra ele como príncipe na cidade de Ur, comprando carvalhais, mas a narrativa bíblica e a manifestação de Abraão é clara quanto ao fato de que a bênção dele mesmo foi ter uma criança, foi ter um filho. É ali que Sara, a esposa, sorri, é ali que a alegria chega na casa. Imagina, se uma questão financeira, se fosse hoje, vamos dizer assim, ele já tinha os milhões, só que entre os milhões e a criança, ele fica com a criança, porque a criança é o símbolo da bênção. Bom, com isso em mente, e aí eu vou fazer o elo aqui com a segunda parte da pergunta e já para as considerações finais, eu entendo que como igreja, em especial a igreja adventista, talvez a grande contribuição que nós podemos dar para as novas gerações é lembrarmos que elas são valiosas em si, intrinsecamente. As crianças, as novas gerações, elas valem mais do que os nossos bens materiais. Então, falando sobre igreja, vale mais do que os bancos da igreja, mais do que o aparelho de som de uma igreja, mais do que o prédio de uma igreja. E isso tem que ser manifestado. Vamos lá. Às vezes a gente fica pensando, um exemplo bem prático. Eu não sei quantos dos que estão nos ouvindo costumam frequentar uma igreja adventista, mas na igreja adventista tem um ministério, que é o ministério do Clube de Aventureiros e Clube de Desbravadores. E eventualmente tem um acampamento, um campuri, e tem um custo. Às vezes é caro para participar. E às vezes eu vejo que eu como pai, ou eu como membro de igreja, a gente questiona, nossa, mas é muito caro, não sei se vai valer a pena. Mas ao mesmo tempo, a gente compra um som novo, um aparelho de ar-condicionado novo. Na ótica bíblica, esse tipo de atitude simplesmente não faz sentido, porque a criança vale mais do que o ar-condicionado. Se eu consigo fazer uma campanha para trocar o ar-condicionado, para estofar um banco, para trocar o som, é inconcebível
que a mesma comunidade não consiga fazer uma campanha para que a criança participe das atividades do clube, para que se enxergar como parte da nossa comunidade, como parte da nossa família. Para além disso, eu entendo que também é necessário, e também e eu louvo a Deus pela maneira como a Igreja Adventista trata esse assunto, a questão da educação da criança, da valorização. E aí tem uma rede de escolas, tem uma considerável quantidade de orientação sobre culto familiar. E falando em vulneráveis, aí tem um projeto que é a cara da Igreja Adventista na mídia quanto a esse cuidado com os vulneráveis, que é o Quebrando Silêncio, que é justamente uma reprodução do que acontecia na Sociedade da Aliança. É contracultural. Nós não vamos ficar reproduzindo uma prática, uma atitude, uma postura só porque outros têm. Há um testemunho que tem um quê de denúncia, de olha, nós vamos fazer diferente, não pode continuar assim. Esses vulneráveis, crianças, mulheres, fazem parte da nossa família, da nossa sociedade. Eles são importantes para a gente porque são importantes para Deus. Tem valor neles, mesmo que eles não estejam produzindo, mesmo que eles não estejam dando lucro. Não é sobre isso, é sobre o valor da vida. A vida vale tudo. Recentemente, o pastor Jonathan, ministerial da Divisão Sul-Americana, se eu não me engano, ele fez um sermão na igreja que eu frequento aqui no Lago Sul, aqui em Brasília, e ele falou uma coisa que eu já vinha trabalhando na minha cabeça, essa ideia, não tão bem formulada como ele formulou, né, que é o seguinte: você quer saber se uma geração teve sucesso? Observe a geração seguinte, tá? Então, não adianta eu ter colecionado vitórias e ser milionário, saber que meus filhos estão desviados, os meus filhos saíram da igreja, meus filhos estão em situação pior do que a minha. Então ele comentou que se uma geração quiser saber se ela teve sucesso, ela tem que olhar a geração seguinte, aí sim, ela pode repousar e descansar. E eu queria, pastor, nas últimas reflexões, eu tenho visto muita crítica, e eu também trabalho com jovens, nos últimos 10 anos praticamente, eu tenho trabalhado com desbravadores, com aventureiros, Ministério Jovem, e eu confesso para você, pastor, que hoje eu fico tremendamente irritado, já falei nesse programa aqui alguma vez, quando as pessoas chegam falando que essa geração é fraca, é uma geração muito preguiçosa, é uma geração de Enzos, é uma geração que não quer nada com nada, é uma geração fracassada. E em cima do que eu falei, do que o pastor Jonathan falou, eu tenho muita essa impressão de que se essa geração tá fraca e se a próxima vai vir pior, tem muito a ver com o que a minha geração tem feito, tá? Normalmente eu trabalho com jovens, com os bravadores aventureiros, e sempre que eu vejo as pessoas reclamando desses rapazes e moças de 17, 20, 23, 24 anos, reclamando deles, eu penso que na verdade quem falhou foi a minha geração. Então que tipo de recado, pastor, o senhor podia deixar como reflexão para a gente já encerrar o programa de hoje, sobre esse tema, se você concorda ou discorda, o que que a gente, como a geração atual que está liderando o mundo, o que que a gente pode fazer pelas próximas gerações? E eu já convido o senhor também para fazer uma oração, para a gente encerrar o programa depois da sua reflexão. Perfeito. Bom, eu quero dizer que eu concordo muito com o pastor e com você. As novas gerações, elas não são um problema, ou pelo menos não deveriam ser vistas assim. O fato é o seguinte, o que eu vou falar agora, eu sei que talvez seja, não vou dizer impopular, mas tá fora do discurso dominante. Quando você fala assim aqui, as novas gerações são vistas como descompromissadas, a galera de 16, 17 anos tem outras prioridades, tem desinteresse religioso. Grande parte desse tipo de pensamento, desse tipo de arrazoado, ele parte de duas origens. A primeira é uma guerra intergeracional que sempre existiu. Você vai pegar Sócrates, falava mal dos jovens na época dele. Se pegarem os nossos avós, eles também falavam mal da geração dos nossos pais. Os nossos pais falavam mal da nossa. E a nossa reclama da próxima. Esse choque geracional sempre existiu. Esse é um detalhe importante. Não é coisa nova. Não é algo que, olha, foi essa geração aqui que complicou tudo. Não, essa reclamação sempre existiu. Agora, também é verdade, e essa é a parte que talvez eu pense um pouquinho diferente do discurso dominante, é que nessa ânsia por entender as gerações, nós começamos a classificar pessoas como se elas estivessem dentro de gavetas hermeticamente fechadas. Então, quem nasceu nessa década pensa assim, gosta assado, valoriza tal coisa e desvaloriza tal coisa. Se você nasceu um ano depois, entrou em outra década, aí você pensa assim, pensa diferente, você age diferente. Se nasceu em outra década e assim por diante. Isso me parece muito mais um autoafago do que
uma constatação de uma realidade. É só a ideia de que a minha geração é assim, eu sou assim e a outra é diferente. Então, nós temos que nos adaptar, quando na verdade me parece que as diferenças têm muito mais a ver com aquela famosa expressão alemã, usar o espírito do tempo. Hoje o espírito do tempo é você condenar o diferente. Então, se ele é diferente de você, se ele age diferente, se ele gosta de uma música diferente, se ele gosta de uma liturgia, de uma prática diferente, então ele tem um problema. Não, ele só é diferente. E nesse processo eu quero lembrar que o céu, ele gosta das novas gerações. Você conceber um céu sem criança é você rasgar boa parte da revelação que nós temos sobre o céu. Tem muita coisa que a gente não sabe como é que vai ser no céu, mas uma das coisas que a gente sabe é que vai ter criança lá. Aí fica imaginando, Jesus falou assim, ó, que é o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu no coração do homem, é isso que ele tem preparado. Então a gente não sabe muita coisa sobre o céu, mas uma das coisas que a gente sabe é que tem criança. Aí presta atenção, se você não gosta de criança, você vai estar numa situação bem complicada, porque é delas o reino. A gente tem que começar a se adaptar a uma realidade, ou absorver uma realidade, de que talvez, quando a gente encrenca com as novas gerações, a dificuldade talvez não esteja nas novas gerações, talvez esteja com a gente. E sim, se as novas gerações têm dificuldades, vale lembrar que fomos nós que os educamos, ou que estamos educando. Tem a nossa parte de compromisso também. E fica o desafio. Quando nós cuidamos das novas gerações, nós estamos, na verdade, expandindo o reino. É deles o reino, e o nosso desafio é que, assim como a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, dá o cuidado, dá a orientação de que eles têm valor e por isso precisam ser cuidados, na nossa geração não pode ser diferente também. Vamos fazer uma oração então? Deus querido, muito obrigado, Pai, porque na tua infinita misericórdia, na tua infinita bondade, o Senhor marcou a nossa vida com a bênção dos nossos filhos, da herança do Senhor, da tua ação na nossa história. Agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para prepararmos essas novas gerações para cumprirmos o teu plano, o teu propósito para a vida deles, para que recebam o reino, para que expandam e cresçam em sabedoria, em graça, que eles realmente possam ser um reflexo do teu plano, do teu propósito. E, Pai, que nesse processo de desenvolvimento e cuidado, o Senhor nos use como indivíduos, como igreja, como sociedade, para cuidarmos da herança que é tua. Fica conosco, abençoa nossas famílias e, de maneira especial, aquele que está nos ouvindo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? O 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.